Sejam bem-vindos. Esta é mais uma aula aqui do canal Descomplicando as Escrituras, do curso Os Atributos de Deus. E hoje, nesta aula especificamente, eu vou falar sobre os decretos de Deus e a liberdade do homem. Na verdade, eu vou fazer a leitura do meu artigo. Eu escrevi um artigo, um trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Teologia Reformada, que eu fiz no Instituto Reformado de São Paulo. Então, eu vou fazer a leitura deste artigo e, na medida em que eu for lendo os parágrafos, eu vou fazendo as explicações na defesa que eu faço do termo livre-arbítrio. Tá? E aí eu vou fazer uma leitura, então a gente vai aprender um pouco hoje sobre os decretos de Deus, né? Como funciona essa relação dos decretos de Deus e a responsabilidade do homem ou a liberdade do homem. Vamos lá? Pois bem, vou começar lendo aqui a introdução, depois vou lendo cada tópico dos quais aqui eu separei este artigo. Tá? E eu começo dizendo assim, ó, há uma imensa confusão semântica quando o tema em discussão é o livre-arbítrio, e de fato há essa confusão, né? Pois cada um atribui a este vocábulo o significado que mais lhe parecer próprio, de modo a haver diversidade semântica e discussões intermináveis sobre o tema. E, na verdade, o que acontece é isso, né? Cada um define o que é livre-arbítrio e de modo que essa definição dada a esse conceito vai favorecer aquele pensamento que já existe previamente antes de tentar entender o conceito à luz da teologia reformada, tá? E só abrindo um parêntese aqui, esse conceito, essa defesa que eu vou fazer do livre-arbítrio, que eu faço neste artigo, é a mesma defesa que os reformadores ali de segunda geração, vamos dizer assim, né? Ou melhor dizendo, a linha do calvinismo de primeira geração, né? Calvinismo é dividido em três momentos, né? O calvinismo de primeira geração, o calvinismo de segunda geração e de terceira geração, né? O de segunda geração são chamados ali os neocalvinistas, né? Os holandeses, os de terceira geração são os mais recentes, e aqueles ali de primeira geração são chamados aí de calvinistas clássicos, né? Então, que trazem ali a ideia de fato e de direito de João Calvino acerca dos mais diversos temas, dos quais ele tratou ali em suas institutas e em outras obras também que ainda não foram sequer traduzidas para o português. Algumas tem até no inglês, mas no português ainda não tem. Eu faço uso de algumas dessas que não foram traduzidas ainda para a língua portuguesa, tá? Só fechando o parêntese aqui, tá? Então essa ideia, esse pensamento que eu defendo aqui, é a mesma ideia que vai estar lá nos calvinistas de primeira geração, tá? Então ele segue dizendo, ó, eu sigo dizendo, para uns, este termo diz respeito à capacidade que o homem tem de escolher fazer o bem ou o mal. Para outros, é apenas a autonomia do homem ajudada pela graça de Deus, mas ainda assim agindo de forma autônoma, independente de Deus, para fazer escolhas, em especial escolher a salvação, ainda que neguem, né? Então, há quem negue que a ideia da graça preveniente, né, defendida ali em Jacob Armínio, vai dizer que o homem não é autônomo, né, porque ele depende da graça de Deus, mas é dado ao homem a capacidade de querer ou não querer, de maneira que ele consiga frustrar os planos de Deus, né? Ainda que digam que não é assim que funciona, mas quando a gente observa com mais detalhes, e nem precisa se aprofundar tanto, é assim que de fato acontece, tá? Sigo dizendo aqui, ó. Contudo, será que era assim que reformadores e sistematizadores doutrinários à época da reforma, como João Calvino e outros como Theophilus Gale, Francis Turretin, Louis Leblanc, William Perkins, Girolamo Zanck, entendiam tal conceito? Será que esses reformadores ali de primeira geração, ou calvinistas de primeira geração, melhor dizendo, eles entendiam essa ideia do livre-arbítrio? Vamos adiante. Será que eles apelam para o mistério, como é feito por alguns como J. Carson, que vai defender a ideia de tensões entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? E quem entender diferente, segundo o próprio Carson, ele vai dizer que é graças a uma engenhosidade exegética, ou seja, não, para ele não há outra posição, não há outra forma de você entender a soberania de Deus e a liberdade do homem,
que não seja em forma de tensão. São tensões o tempo todo insolúveis, que não há solução. E ele afirma que quem entender diferente disso, ele vai dizer que é uma engenhosidade exegética, né? Ou, então, esses calvinistas, perdão, de primeira geração, eles vão dar uma resposta a contento à luz da Bíblia. O que eles vão dizer, né? Então, este será o meu objetivo, resolver essa problemática que envolve o livre-arbítrio. E o problema aqui, quando eu falo de problema, é no sentido da pergunta problematizada que vai exigir um sim ou vai exigir um não. Existe o livre-arbítrio? Sim, e eu faço a afirmação que sim, e depois discorrer em função disso. Tá? Então, afirmando que sim, o homem possui livre-arbítrio antes e depois da queda. Tá? E existindo, né, vamos questionar, né, o que é. E sabendo o que é, vamos buscar entender como funciona. Né? Esse é um princípio ensinado por Hugo de São Vítor, né, que está lá na sua obra Didascálico, né, sobre a arte de ler. É isso que a gente vai fazer aqui, é isso que eu faço aqui, melhor dizendo, neste artigo. Eu faço essa investigação acerca do livre-arbítrio. Eu faço a afirmação de que sim, ele existe. Né? Primeiro eu digo o que é, né? Sim, ele existe, depois o que é e como ele funciona. Tá bem? Seguindo aqui, ele diz, ó, eu digo, né? Ele diz, né? Eu digo. Para tentar trazer solução para esse problema, de maneira a não apelar para um mistério, será invocado um dos documentos oficiais da Igreja Reformada, dentre eles a Confissão de Fé de Westminster. O que este documento diz sobre a liberdade do homem? Vamos tentar entender, né, o que esse documento ele diz acerca da liberdade do homem. Né? Então, ó, facilmente será percebido que a Confissão de Fé de Westminster não apela para o mistério. Pelo contrário, o documento é categórico, claro e objetivo quanto a isso. E diz o seguinte, olha, a liberdade da criatura não é violada. Pelo contrário, ela é estabelecida porque assim Deus a decretou. E a gente vai entender mais na frente como é que vai funcionar os decretos de Deus e como que vai funcionar esses decretos de Deus em relação à liberdade do homem. Ou a liberdade do homem, melhor dizendo, em relação aos decretos de Deus. Tá? Então veja, o documento elaborado pelos teólogos da Assembleia de Westminster é claro quando diz que as coisas criadas são livres para agirem segundo a natureza que lhes é própria, sendo Deus a causa primeira de tudo. Perceba que a Confissão de Fé de Westminster fala de decretos de Deus e liberdade, ou seja, ele fala decreto de Deus, há o decreto de Deus e há a liberdade. Dessa forma, a solução do problema perpassa pela compreensão dos decretos de Deus, bem como pela definição escriturística de liberdade. E aí eu cito um texto bíblico aqui, né? Cristo diz o seguinte, olha, lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que isso aqui significa? Que se Deus ele é o padrão de bondade, se Deus ele é o padrão de beleza, se Deus ele é o padrão de verdade, Deus também é o padrão de liberdade, ele é o sumo bem. Então significa que Deus, ele age segundo o que lhe é próprio, a natureza dele. Ele é o único Deus, ele é eterno, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de amor. Então Deus age segundo a natureza que lhe é própria. Ele não pode criar um outro Deus. Deus não pode mentir. Então liberdade não é poder fazer qualquer coisa, mas liberdade é agir segundo a própria natureza. E quando Cristo diz que se ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres, é que nós nos voltaremos para Deus. O nosso querer será reativado então passaremos a querer fazer o bem. Eu vou desenvolver isso mais na frente e vocês vão perceber o que é isso. Então, quando eu cito esse texto bíblico aqui, eu quero trazer a ideia de que Deus é o padrão. E que se Deus é o padrão, nós nos espelhamos nesse padrão, ou temos essa obrigação de fazê-lo. Tá? Eu poderia ter colocado as obras aqui, mas eu tenho algumas delas aqui das que eu usei, mas não todas, porque eu acabei já guardando. Tá? Mas em outro vídeo eu apresento essas obras que eu usei para poder escrever esse artigo aqui, tá bom? Sigo dizendo o seguinte, ó. Louis Leblanc, em sua obra sobre liberdade humana, afirma que enquanto o homem for dotado de intelecto e vontade, faculdades inerentes à alma, sim, ele possui livre arbítrio. Ou seja, mesmo depois da queda, o homem ainda continua dotado. Né? Ele ainda continua dotado de intelecto e dotado de vontade, porque são faculdades inerentes à alma do homem. Veja, eu não estou afirmando com isso de que o homem age de forma autônoma ou independente de Deus. Não é isso.
O que eu estou dizendo é que o homem o que Leblanc afirma e a defesa que eu faço é que o homem, antes da queda e depois da queda, ele é dotado de vontade, ele é dotado de intelecto. E enquanto essas faculdades que são inerentes à alma fazerem parte do homem, sim, ele possui livre-arbítrio. Tá? E já já eu chego na definição aqui de livre-arbítrio. Então, desde já, para que não seja gerado nenhum tipo de confusão semântica, este artigo não defende a posição pelagiana, menos ainda a posição arminiana, nem ainda a posição católica romana. Livre-arbítrio, à luz da teologia reformada, e aí eu estou falando de reformadores ali, de calvinistas da primeira geração, é entendido como vontade livre, ou seja, o homem tem a sua vontade livre. Tá? E este conceito será explicado ao longo aqui do artigo. Seguindo, Francis Turretin, em sua belíssima obra, Compêndio de Teologia Apologética, segue a mesma ideia do Leblanc, ao afirmar que o sujeito do livre-arbítrio é o intelecto e a vontade agindo conjuntamente, ou seja, a vontade agindo conjuntamente com o intelecto, isso é igual ao livre-arbítrio. Tá? Então, vontade mais intelecto é igual a livre-arbítrio. A mesma defesa que Leblanc faz, Turretin também a faz. Tá? Ele afirma ainda que o termo livre-arbítrio é bem anterior a Pelágio e que não há nenhum problema de a Igreja Reformada usá-lo desde que devidamente explicado. Então, há necessidade de que o termo seja explicado. E, de fato, esse termo, há registros de ele ser primeiramente usado por Platão, por Aristóteles, lá no século IV a.C. Este termo ele já era usado, ele já era debatido no que diz respeito à liberdade do homem. Tá? Então, esse termo já era discutido, ele era bem antes de Cristo. É o que o Turretin afirma aqui. E aqui eu trouxe uma das obras de Calvino, que essa obra não está traduzida para o português, né? É um compêndio de obras juntadas ali de Calvino. Tá? Ela já foi traduzida para o inglês e tem a versão dela em latim. Tá? Então, eu sigo dizendo aqui, ó. João Calvino, ao tratar deste tema, afirmou que é herege quem defende a inexistência do livre-arbítrio. Tá? Afirmou ainda que a vontade é livre e o homem não é coagido. Ou seja, a vontade do homem não é violada. Ou seja, não há no homem coação para que ele pratique o mal ou para que ele pratique o bem. Não existe essa ideia de o homem ser coagido, principalmente para praticar o mal. Né? Então, vou citar um texto aqui importante, bíblico, para a gente poder entender o que de fato aquele texto diz, né, que é o texto lá de Faraó, que parece dar a ideia de que Deus está coagindo o Faraó para que ele pratique o mal, mas não é bem assim. Então, veja o que Calvino afirma. Ele diz o seguinte: agora, no que diz respeito ao termo ainda, mantenho o que declarei em minhas institutas, ou seja, no que diz respeito ao termo livre-arbítrio, mantenho o que declarei nas minhas institutas, que não sou tão excessivamente preocupado com as palavras a ponto de querer iniciar uma discussão a favor dessa causa. Ou seja, ele afirma lá no volume 1 das Institutas, ele condena o termo livre-arbítrio da forma como Pelágio defendia, tá? Da forma como os papistas defendiam, da forma como os libertinos defendiam. Então, ele condena o uso desse termo. Então, ele não quer entrar excessivamente nessa discussão. E ele segue dizendo, ó, desde que haja uma boa compreensão da realidade, desde que haja uma boa compreensão do que de fato significa. Tá? E ele segue dizendo, ó, se a liberdade se opõe à coerção, eu tanto reconheço e mantenho consideravelmente que a escolha é livre. Tá? E essa escolha livre, lá no texto em latim, é liberum arbitrium. É o termo que João Calvino usa para se referir a essa defesa, né? A defesa do livre-arbítrio. E ele diz o seguinte, ó, e considero qualquer um que pense, caso contrário, ser um herege. Ou seja, quando ele fala que não existe que coação e liberdade estão em oposição, ele está defendendo exatamente a ideia da escolha livre do homem. Mais uma vez, livre não significa independente de Deus. Livre não significa agir de forma autônoma. Tá? Então, o que Calvino defende é o uso do termo, sem problema nenhum, tal como Turretin o disse. Desde que o termo seja corretamente explicado. Tá? Então, o termo livre-arbítrio é um livro, sim, dos calvinistas de primeira geração. Depois ele foi se perdendo. O termo que se usa hoje, né, a terceira geração de calvinistas, usa o termo livre agência, mas esse é um termo
anacrônico em relação à Reforma Protestante. Esse termo nunca foi usado na Reforma Protestante, tá bom? Ainda assim, poderia ser usado, não tem problema nenhum, porque quem é que age de forma livre? É o homem. Então, a ideia é basicamente a mesma. Muda-se o termo apenas para que não seja associado a Pelágio, mas desde que o termo seja devidamente explicado, não há problema nenhum em utilizá-lo. Assim diz Turrentin, assim também diz João Calvino. Bem? E aí ele ainda diz que, olha, quem disse que não é assim, ele considera herege. Tá bom? Ele segue dizendo aqui, tá? Eu sigo dizendo aqui, né? Isso não significa que o homem age independente de Deus, como eu disse, tá? Ou de forma autônoma. Deus continua sendo aquele que determina todas as coisas, que decreta todas as coisas. Ou seja, tudo está no controle de Deus, as coisas acontecem porque Deus decretou. Né? Depois a gente vai entender como é que funcionam esses decretos. Até o momento, o pensamento dos reformadores parece convergir, desde Calvino até os teólogos de Westminster. Tá? Agora, veja o que São Tomás de Aquino diz na questão 24 sobre o livre-arbítrio. Tá? Primeiro pergunta-se, há no homem livre-arbítrio? Respondendo os que diziam ser contra a não existência, ele afirmou que é necessário que o homem seja livre no arbítrio e que a fé obriga a isso. Ou seja, há uma necessidade de que o homem seja livre. Mais uma vez, a ideia aqui é de a vontade do homem ser livre. Livre-arbítrio é a vontade livre. Não é que o homem tem a capacidade de agir contra a natureza dele. Não é isso que se defendia como livre-arbítrio lá nos calvinistas de primeira geração. O que se discutia, o que se defendia lá, era de que o homem tem a vontade dele livre. Ele não é coagido. Tá? E eu sigo dizendo, caso contrário, ou melhor dizendo, São Tomás de Aquino segue dizendo, caso contrário, não há de se falar em mérito ou demérito. Tá? E lembrando, isso aqui não diz respeito à soteriologia, à salvação. Né? A salvação é pelos méritos do homem de Cristo, da pessoa de Cristo. Tá? Esse aqui não é um assunto soteriológico. É apenas uma demonstração de que o termo livre-arbítrio pode sim ser usado e ele era usado nos calvinistas de primeira geração. Ora, sigo dizendo agora, se Tomás de Aquino afirmou que Deus é a causa primeira de tudo, que determina todas as coisas, é óbvio que ele não está afirmando que o homem age independentemente de Deus. Por esta razão, os teólogos reformados parecem também convergir com o pensamento tomista. João Calvino, nas Institutas Cristã, da religião cristã, ao citar Platão em tom de convergência ou congruência, afirmou que a vontade deseja o que a inteligência e a razão lhe propõem, ao versar sobre as faculdades do homem. Ou seja, parece que Calvino pega a ideia de Platão e faz a defesa dessa ideia de Platão, que é a mesma ideia atomista, que é a mesma ideia de Leblanc, que é a mesma ideia de Turrentini. E aí ele segue aqui dizendo, eu sigo aqui dizendo, Agostinho, em seu diálogo com seu irmão na fé Evódio, ao discutirem o movimento culpável da vontade que afasta do bem supremo, afirma que só pode ter origem no livre-arbítrio e nada pode tornar a alma escrava da paixão, que não sua própria vontade, ou seja, a alma escrava da paixão por sua própria vontade. Não existe nada coagindo o homem para que ele faça isso ou faça aquilo. Né? Então, a alma só pode ser escrava da paixão por conta da sua vontade. É isso que Santo Agostinho aqui está dizendo. Tá? Sigo dizendo. Mais uma vez, parece não haver divergência entre os teólogos medievais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, com os teólogos à época da sistematização das doutrinas da Reforma. Pelo contrário, o que se percebe é que eles serviram de base para tais sustentações. Agostinho servindo de base ali para São Tomás de Aquino servindo de base aí para João Calvino, para Leblanc, para Turrentini. Então, parece que todos defendem essa ideia do livre-arbítrio, de a vontade de ser livre, de um homem não ser coagido a praticar o mal. Tá? Então, percebida essa necessidade de a vontade do homem ser livre existir, assim como também a necessidade de tudo ser decretado, portanto determinado por Deus, de que forma será possível encontrar a harmonia que há entre a soberania de Deus e a liberdade do homem?
Uma pergunta que eu levanto aqui. Esta proposta, ou esta resposta, é dada ao longo do artigo, de modo que a explicação perpassa pela compreensão de que os decretos de Deus implicam na necessidade de que o evento aconteça e que eles não anulam a liberdade da vontade e nem torna Deus um agente determinado. Pelo contrário, isso reforça sua soberania e seu poder. Então, essa é a parte introdutória do artigo. Agora, vamos tentar entender agora como funciona os decretos de Deus, tá? Como é que como é que é a natureza dos decretos de Deus? Como é que eles se portam, né? Vamos lá. Os decretos de Deus são função direta do conselho de sua vontade. Isso está lá em Efésios 1:11. Significa o quê? Que nada está fora dos decretos de Deus. As sagradas letras estão permeadas dessas afirmações. Aí tem Salmos 2:7, Atos 2:23, Romanos 8:29, Efésios 1:9. Tá? Enfim, são tantos textos que não caberiam nas poucas laudas deste artigo. Portanto, Deus decreta, controla absolutamente, nada está fora da sua ordenação. Tá? A gente vai entender também as propriedades dos decretos de Deus. Tá? Então, quando chegar nessa parte aqui mais adiante, a gente vai ver quais são as propriedades dos decretos de Deus. Tá? Por que eu disse que é função direta do conselho de sua vontade? Isso diz respeito às propriedades que os decretos de Deus possuem, aquilo que é próprio do decreto de Deus. Tá? Vamos adiante aqui. É necessário que se entenda que os decretos de Deus, na ordem predicamental, ordem do homem, né, dizem respeito às coisas futuras. O que quer que aconteça dentro do espaço-tempo, né, nessa relação cronológica, já fora pré-ordenado antes, inclusive o pecado. Tá? Muito embora Deus não seja o autor deste, e eu vou explicar mais adiante por que Deus não é o autor do pecado. Né? E aí eu começo a citar aqui um teólogo do século XX, ali, início do século XX, né, o A.W. Pink. Ele vai trazer 4 propriedades, agora eu vou falar das propriedades dos decretos de Deus, inerentes aos decretos de Deus. A primeira é que eles são eternos, ou seja, características daquilo que Deus é eterno. Tá? Foram estabelecidos em um só ato na eternidade, o que significa que Deus não está sujeito a eventos cronológicos das ações humanas para decretar algo. Veja, quando se diz que a salvação é condicionada ao homem, né? O homem, Deus dá ao homem a graça preveniente e o homem decide querer ser salvo ou não. Ou seja, Deus não decretou a salvação de determinados homens para o pensamento arminiano. Né? O decreto de Deus está condicionado à vontade desse homem, ele querer ou não. Ou seja, Deus não decretou na eternidade. O decreto ele vai acontecendo de forma cronológica, dentro do espaço-tempo, porque se a salvação está nas mãos do homem para ele decidir querer ou não querer, o decreto é condicionado à vontade do homem, ou seja, a vontade do homem é quem vai determinar o decreto de Deus. E isso é um completo absurdo. Os decretos de Deus aconteceram na eternidade. Tá? Só um exemplo aqui para poder ficar claro. Tá? Ainda que digam que não é assim, mas se nós fizermos uma análise linguístico, uma análise filosófica e teológica, de fato é assim que funciona. Tá? Não há essa sujeição em Deus. A segunda propriedade é que eles são sábios. Ora, sendo Deus o sumo bem, ainda que algo pareça ruim na ordem predicamental, na nossa visão, na visão humana, pareça ruim, né? Essa é a ideia. Se aconteceu, é porque Deus tem fins bons, nobres e belos. Ora, se algo mal aconteceu, né, na nossa percepção, é porque Deus, sendo o sumo bem, ele tem fins bons, nobres e belos, tá? Para esse evento ruim que aconteceu, percebido na nossa ordem aqui predicamental. Então, a terceira propriedade é que os decretos de Deus são livres. O que isso significa? Isso significa, ou isso implica, a não coação. Deus não fora coagido por ninguém para que algo fosse decretado, ou para que ele decretasse algo. Deus é livre e decretou livremente. Tá? Então, Deus não foi coagido a decretar algo. Lembra do exemplo que eu trouxe aqui? A ideia de Armínio? Se Deus
traz a graça preveniente para o homem e está nas mãos do homem decidir querer ser salvo ou não, o decreto da salvação está condicionado à vontade do homem. Então Deus não decretou livremente, ele está condicionado à vontade do homem. E isso é um completo absurdo. Tá bem? Sigamos aqui. A quarta e última propriedade dos decretos de Deus é que eles são absolutos e incondicionais. Não há condição para que ele seja executado. Portanto, não há de se falar em livre-arbítrio à luz do pensamento pelagiano, molinista, arminiano e católico romano. Isso fere essa predicação, essa propriedade do decreto de Deus. Tá? Então, a forma como é compreendida o livre-arbítrio na forma pelagiana, arminiana, molinista, nos papistas, é uma forma completamente equivocada. Não é a mesma semântica que se defendia e que se usava o termo lá na geração dos primeiros calvinistas, ou calvinistas de primeira geração. Seguindo, veja o que diz Girolamo Zanchi, né? Girolamo Zanchi faz a seguinte afirmação: desde sempre, Deus tem sido tão perfeitamente sábio que nada jamais fugiu ou poderá fugir do seu conhecimento. Ele sabia desde toda a eternidade não apenas o que ele próprio pretendia fazer, mas também o que levaria os outros a fazerem e permitiria que fizessem, tá? Então tudo está no controle de Deus, tá? Seguindo, o que isso aqui significa? Né? Então, o que parece ficar claro é que não há dúvidas acerca do controle soberano de Deus sobre todos os eventos e atos humanos. Caso Deus não o tivesse, estaríamos diante de uma incompatibilidade com a natureza divina. Né? Se Deus não tem o controle de todas as coisas, não podemos chamá-lo de Deus. Tá? Essa é uma das características de Deus, tá? O controle de tudo. Tá bom? Então, Zanchi afirmou ainda que os decretos de Deus não anulam a liberdade das causas secundárias e não as fazem agir coercitivamente contra a própria vontade. Veja, o que o Zanchi está dizendo aqui? Que os decretos de Deus não vão anular a liberdade da causa segunda. Deus é a causa primeira de todas as coisas, mas não vou usar essa conjunção mais porque é da ideia de adversidade, tá? A ideia aqui é uma soma, né? Os decretos de Deus não anulam a liberdade da causa segunda. E a causa segunda é livre para agir segundo a natureza que lhe é própria, a natureza que lhe foi dada. Tá? Então é isso que Zanchi está dizendo aqui. Ó. Ora, isso só pode significar uma coisa: liberdade em Zanchi e também em outros reformadores, como veremos mais adiante, não significa independência de Deus. Tá? Então quem faz essa acusação faz uma acusação leviana. Tá? Liberdade não significa ser independente de Deus, agir de forma independente de Deus, tá? Mas sim que a causa segunda vai agir segundo a natureza que lhe é própria. E nós vamos perceber que o homem, antes da queda, tinha uma natureza, e depois da queda, uma outra natureza, ele vai continuar agindo segundo a própria natureza. A ideia aqui é a seguinte, só para a gente poder entender. E um exemplo, se eu não estiver enganado, quem usou esse exemplo foi João Calvino. Imagina um cadáver, um defunto, tá? Um corpo de um defunto e um corpo de alguém vivo. Imagina a luz do sol incidindo nos dois. Né? Essa luz do sol é um símbolo, né? uma ilustração, como sendo Deus trazendo luz para esses dois corpos. O corpo que está morto vai agir segundo a própria natureza dele, que é a causa segunda, que é o quê? Apodrecer ainda mais. Aquele que está vivo vai receber vitaminas, vai se energizar, energizar no sentido de receber a luz ali do sol como vitamina, como nutriente aí para que ele possa viver ainda mais. Então, a luz do sol é a mesma, mas a luz do sol é a mesma, tá? Nos dois corpos. E cada um vai agir segundo a natureza que possui. Um cadáver vai apodrecer, o outro que está vivo vai se revigorar. Tudo bem? Eu acho que esse exemplo aqui fica bem claro. Seguindo aqui, ó. Mas Deus não é o culpado pela queda. Ora, isso parece ser confuso. Se Deus decreta todas as coisas, né? E aí a acusação que fazem, né? Que é falsamente, que nos acusam falsamente, de que
Deus decretou que Adão iria cair e Deus colocou no coração dele praticar o mal. Então ele não tinha como fazer diferente, né? E essa é uma acusação falsa. E a gente vai entender por que ela é falsa, tá? Vamos lá. E para se livrar da confusão, dessa confusão, né, que eu li anteriormente aqui, ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Voltemos ao nosso pensamento para Adão. Muitos afirmam que Deus decretou a queda de Adão e, portanto, não tendo como fazer diferente, ele, Adão, obedeceu o decreto de Deus, porque não podia fazer diferente. Mas Deus não é o culpado pela queda. Ora, isso parece ser confuso. E para se livrar da confusão, muitos apelam para o mistério de Deus, como eu disse anteriormente. Se Deus nos fez seres pensantes, portanto coerentes, e coerência é a busca por logicidade, não há como fugir da conclusão óbvia de que Deus agiu coercitivamente para que Adão, um ser que fora formado bom ou muito bom, praticasse o mal. Ora, se nós afirmamos, preposição 1, Deus decretou todas as coisas, inclusive a queda. Adão não podia não pecar, porque Deus decretou que ele iria fazê-lo. Ora, nós só podemos chegar na conclusão de que Deus é o autor da queda de Adão. Deus agiu coercitivamente para que Adão praticasse o mal. Tá? E não é essa a defesa que João Calvino fez e que os calvinistas de primeira geração fizeram. É por isso que há essa acusação, porque calvinistas posteriores, né, afirmam que isso é um mistério. Deus decretou que Adão ia cair, então Adão não tinha como fazer diferente, e por isso, então, Deus, fazendo isso, ele não se torna o autor do pecado, e Adão é o único culpado por isso. E aí apelam para o mistério, né, que foi o que eu disse anteriormente. Mas vamos ver como é que isso funciona, tá? Essa é a conclusão possível para as proposições. Mas sabendo que Deus não age coercitivamente no homem para que este faça o mal, então deve haver outra explicação para a queda de Adão. Então há uma outra explicação para isso. Vamos adiante. Ora, alguns podem invocar o texto de Êxodo 14:4, que afirma que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele praticasse o mal no ato da desobediência a Deus. Contudo, esta defesa não se sustenta, pois, para que ela seja verdadeira, há necessidade de que Faraó tivesse um coração bom. E sabemos que ele não o tinha, como ninguém o tem. Romanos 3:23. Veja, se de fato Deus agiu coercitivamente para que Faraó o desobedecesse, significa que Faraó queria fazer diferente. E Deus foi quem não deixou que Faraó fizesse diferente. Ou seja, se de fato a interpretação correta é essa, que dizem que Deus colocou o mal no coração do Faraó para que ele não deixasse o povo sair, né? Também é verdadeiro que Faraó queria fazer o contrário, queria fazer o bem e Deus não deixou fazê-lo. E ao não deixar fazê-lo, não tem como não culpar Deus da prática do mal exercida por Faraó. E isso é uma confusão. Na verdade, Faraó já era mal. Então, o texto não significa que Deus colocou o mal no coração do Faraó. Simplesmente Deus decretou não impedir que Faraó agisse segundo o que ele queria fazer, que era não impedir o povo, agindo segundo a vontade dele. Deus decretou não impedir. E se Deus decreta não impedir que o homem haja segundo o coração dele, segundo a liberdade que ele possui, nessa vontade livre, o que vai acontecer? O evento. Então o evento é certo. Se Deus decreta não impedir, o evento é certo de que vai acontecer. Tá bem? Portanto, a correta interpretação desse texto é que Deus deixou o Faraó seguir o curso de seu coração perverso. Simples assim. Feita essa breve digressão necessária, passemos a analisar a situação de Adão dentro do decreto divino. Veja o que William Perkins afirma. A permissão da queda é o meio pelo qual Deus, com justiça, permitiu que Adão e sua posteridade caíssem, visto que ele não os impediu. Quando foi capaz, pois, na verdade, não estava obrigado por nada a impedir. E é dito que Deus não impede o mal quando ele deixa de realizar alguma espécie de operação, não iluminando a mente e não inclinando a vontade para obedecer a sua voz. Vamos lá, o que o Perkins está dizendo aqui? Ora, Deus tinha ou não tinha o poder de impedir que Adão o desobedecesse? É claro que tinha, assim como Deus tem o poder de impedir qualquer mal que aconteça. Mas ele não fez.
E sendo ele o sumo bem, é porque ele vai tirar fins bons, belos e verdadeiros do evento. Tá? Então, Deus poderia impedir? Poderia, mas Deus não fez. Tá? Deus não fez. Ele decretou não impedir, então, a desobediência de Adão. Se Deus decreta não impedir, é certo de que o evento vai acontecer. Ora, muitos vão dizer que era a vontade de Deus que Adão caísse. Se você entender que era a vontade de Deus que Adão caísse, sendo Deus poderoso para impedir que Adão desobedecesse e não fez, tudo bem, até aí não tem problema. Até aí não tem problema, até aí tudo bem. Porque Deus decretou não impedir que Adão o desobedecesse. E ao fazê-lo, é certo de que o evento vai acontecer. Tá? Então a ideia de que era da vontade de Deus que Adão caísse, ela é explicada pura e simplesmente porque Deus poderia fazê-lo, Deus poderia impedir que ele não caísse e não fez. Simples assim, sem mais delongas. Então o que Perkins está afirmando é que o decreto não é para que Adão desobedeça a Deus, e sim de não impedimento. Ou seja, Deus decreta que não vai impedir que Adão o desobedeça. E se Deus faz isso, é certo de que o evento vai acontecer, tal como aconteceu lá em Faraó. Deus decretou não impedir que Faraó agisse segundo o próprio coração perverso que ele tinha. E ao decretar, tal coisa, o evento é certo de que irá acontecer como aconteceu, como Faraó não impediu. Nós podemos, por exemplo, ver lá no Novo Testamento, Deus atuando mais uma vez no evento e não no coração do homem, para que o homem pratique o mal. Herodes mandou matar todas as crianças, recém-nascidas. O que foi que Deus fez? Enviou um anjo, olha, fujam, falando para José e Maria, fujam para onde? Para o Egito. Ou seja, agindo mais uma vez no evento e não no coração de Faraó, para que Faraó praticasse o mal. Deus apenas decretou não impedir que Faraó fizesse o que ele já queria fazer. Deus agiu, portanto, no evento para cumprir o propósito dele. Tá? É isso que o Perkins está aqui nos dizendo. Deus decreta não impedir que Adão o desobedeça. Afinal, se ele o quisesse, ele poderia fazê-lo. Portanto, não há de se falar em decreto de queda, e sim decreto de não impedimento. Ou seja, Deus não decretou a queda de Adão. Deus decretou não impedir que Adão agisse segundo a vontade que ele tinha, que era livre. E ao fazê-lo, é certo de que o evento vai acontecer. Que evento é esse? A queda. A queda. Tá? Então, assim que Deus decreta todas as coisas, é assim que nós devemos entender a queda de Adão. Deus não decretou para que Adão o desobedecesse e, portanto, decretou a queda nesses moldes. Mas Deus decretou não impedir que Adão agisse segundo a vontade dele. E ao fazer isso, os exemplos que eu já trouxe aqui, é certo de que o evento iria acontecer, tá bem? Essa é a ideia do decreto ali de Adão ao desobedecer Deus. Tá? Sendo dessa forma, um decreto de não impedimento. É certo de que o evento iria acontecer, como eu disse, porque Deus decretou não impedir que assim o fosse. Isso implica a ação decretiva de Deus diretamente no evento e não na pessoa. Ou seja, Deus não decretou que iria agir coercitivamente para que Adão desobedecesse. O decreto diz respeito ao evento e não à pessoa. Não Deus agindo coercitivamente no coração da pessoa, no coração de Adão, no caso, para que ele pratique o mal, ou no coração de Faraó para que ele praticasse o mal, ou no coração de Herodes para que ele praticasse o mal. Tá? O decreto de Deus diz respeito ao evento. Tá bom? Então, por essa razão, a segunda confissão helvética, produzida também, um dos autores é João Calvino, em que um dos seus autores, como eu disse aqui, é João Calvino, afirma que Adão, seduzido pela serpente e por sua própria culpa, pecou, mesmo sendo ele muito bom. Adão era muito bom. Então, haveria a possibilidade de Adão não comer do fruto? Sim, senão Deus não faria o teste. Senão Deus não faria o teste. Né? Mas Deus decretou tudo na eternidade, não impedir. O evento é certo que vai acontecer. Sim, porque na ordem transcendental, todas as coisas já aconteceram porque Deus decretou que assim o fosse. Na nossa ordem predicamental, havia sim a possibilidade de Adão não comer do fruto. Porque a vontade dele era livre e ele era muito bom. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento. Existe a ordem transcendental, é a ordem que de Deus, na eternidade, que ele decreta todas as coisas, e existe a ordem predicamental, que é a ordem de homem para homem,
quando o apóstolo Paulo e outros apóstolos e vários textos bíblicos instrui o homem para que ele desenvolva a salvação, não é que a salvação do homem está nas mãos dele. É que Paulo não sabe quem vai ser salvo. E o normal de um eleito é ele desenvolver a salvação dele sendo movimentado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o normal. Então, Paulo dá o conselho nesse sentido, nessa ordem predicamental. Tá? Não de que a salvação está nas mãos do homem, mas sim nas mãos de Deus. Mas como Paulo não sabe quem são os eleitos, quem são os salvos, Paulo aconselha para que o homem desenvolva a salvação. Tudo bem? Então veja, a confissão de fé, seguindo aqui, a confissão de fé de Westminster faz coro com a segunda confissão helvética ao dizer o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência, aquilo que pode ser e aquilo que não pode ser. Isso não é tirado da criatura, né? Que é uma causa secundária. Antes, elas são estabelecidas. Então, o que a confissão de fé de Westminster está dizendo aqui, né, fazendo coro à confissão helvética, é que Deus, em toda a sua eternidade, pelo seu muito sábio conselho, né, e pela sua própria vontade, ele decretou livre e inalteravelmente tudo o quanto acontece. De modo que Deus não é autor do pecado e que a liberdade das criaturas secundárias não são afetadas. Então elas continuam, a causa segunda continua agindo segundo a liberdade que tem, Deus continua decretando todas as coisas e não sendo ocupado pela ação da causa segunda. Lembra que todas as coisas se movem somente e somente só por conta da vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse que nele nos movemos. Então não existe nada que se movimente. Tá, e a ideia aqui não é se deslocar de um lugar para o outro, né? Mas é que Deus está no controle de todas as coisas. E nada vai fazer esse movimento se não for autorizado por Deus ou se não estiver no controle de Deus, tá bem? Então, olha, a vontade da criatura não é violada. E por esta razão, ela é culpada e responsável por suas ações. Veja o que diz ainda a confissão. Posto que, confissão de Westminster, posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa, primária, todas as coisas acontecem imutavelmente e infalivelmente, contudo, pela mesma providência. Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livres e contingentes, garantindo mais uma vez a vontade livre do homem. Tá? Garantindo mais uma vez a vontade livre do homem. Então a causa segunda age segundo a natureza. Assim, Deus, em sua divina providência, decretou que a causa segunda agisse segundo a natureza. Lembra do cadáver, do exemplo que eu dei aqui? Do cadáver e de um corpo vivo, um corpo morto e um corpo vivo, ao receberem a mesma luz, um vai apodrecer e o outro vai se revitalizar. Tá? E mais uma vez, isso não significa agir de forma independente de Deus. Tá? Então, portanto, o que fica demonstrado é que os decretos eternos de Deus, de forma alguma, anula a vontade da criatura, tá? Ou o seu livre-arbítrio, mesmo após a queda, porque assim aprouve a Deus. Tá? Depois eu vou citar alguns exemplos mais claros para a gente poder entender isso aqui um pouco melhor, tentar ilustrar um pouco melhor. Tá? Então, o terceiro ponto do meu artigo aqui, eu dei o tema aqui de livre-arbítrio. Vamos tentar entender o que é isso. Tá? Comecemos com a seguinte afirmação de João Calvino. Portanto, Adão podia manter-se se o quisesse, visto que não caiu senão de sua própria vontade. Adão podia manter-se se o quisesse, mas ele não quis, e ele caiu por sua própria vontade. Entretanto, já que sua perseverança era flexível, por isso veio tão facilmente a cair. Contudo, a escolha do bem e do mal lhe era livre. Não só isso, mas ainda suma retidão havia em sua mente e em sua vontade, e todas as partes orgânicas estavam adequadamente ajustadas à sua obediência, estavam completamente ajustadas para obedecer a Deus. Até que, perdendo-se a si próprio, corrompeu
todo o bem que nele havia. Ou seja, Adão é o único e exclusivo culpado por ter desobedecido a Deus. Lembra mais uma vez que o decreto é de não impedimento? Deus decreta não impedir que Adão haja, segundo a vontade dele, que é livre, segundo a causa secundária, né? Para agir de acordo com a causa secundária. E ele vai, ainda assim, desobedecer a Deus. E o próprio João Calvino vai afirmar aqui que Adão podia manter-se se o quisesse, né? Mas ele não o fez. Ele preferiu desobedecer a Deus, ele escolheu desobedecer a Deus. Então, Calvino afirmou que a escolha entre o bem e o mal era livre para Adão. Ou seja, não havia decreto de queda, e sim de livre vontade. Decreto de não impedimento, como eu já disse. Pois não há dúvidas de que, se Deus quisesse impedir a desobediência de Adão, ele o faria. A árvore fora um teste para Adão, de modo que ele exercitasse a sua fé. Entenda, teste para Adão e não para Deus, tal como fora para Abraão quando Deus pede Isaque. Adão precisava ser testado, Abraão precisava ser testado, Deus não. Adão tinha tanto o poder de não fazer, como tinha o querer para não fazer. E fazendo uso dessas faculdades da alma, ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Depois da queda, esse querer desapareceu, não apenas em Adão, mas em todos os que ele representava. Ou seja, antes da queda, Adão queria fazer o bem. Ele tinha esse poder de querer fazer o bem. Ele tinha o poder e queria fazer o bem. Depois da queda, esse querer desapareceu. Apesar de ele ainda ter a potência para querer fazer o bem, ele não o quer, por conta da perversidade que se tornou o coração dele. Então, ele não tem mais o querer. O homem antes da queda queria Deus. O homem depois da queda, ele não quer Deus. A vontade dele continua sendo livre para ele agir segundo a natureza dele, que agora é perversa. Então, o homem age naturalmente, livremente, contingentemente, segundo a natureza dele que é o quê? Perversa. E aquele que tem a natureza perversa vai fazer o quê? Perversidade. Vai praticar o mal, ainda que busque coisas boas, mas ele vai continuar praticando o mal. Então, Adão, depois da queda, perdeu o querer fazer o bem. Então, ele não quer mais fazer o bem. E ao não querer fazer o bem, ele é culpado por suas obras. Tá? É isso que eu defendi aqui, e é a mesma ideia que os calvinistas de primeira geração também defendem. Tá? Então, desde então, apesar de o homem poder fazer o bem, né, ele tem essa potência, ele pode sair da potência para o ato, ele não vai fazer porque ele não quer, tá? Porque ele não quer. Pois as faculdades continuam nele, ele não o quer, e por não querer, ele é culpado de suas ações e por isso condenado. Tanto que o apóstolo Paulo, fazendo uso de um recurso linguístico que é o gênero literário comparativo, afirmou que o homem é igualmente a um cadáver, lá em Efésios 2. Ou seja, ele não quer fazer o bem, ele foge de Deus, tal como Adão, porque sente vergonha, pois seus desejos são todos pela prática do que não é bom. E por esta razão, ele é culpado. Deus apenas o entrega em seus próprios ou a seus próprios desejos e vontades. Tá? Então o homem não quer mais fazer o bem. Tá? E nessa condição na qual ele se encontra, só há uma possibilidade de o homem querer fazer o bem outra vez. E essa possibilidade é externa a ele. Se não houver uma ação externa ao homem para que ele volte a querer fazer o bem, ele não irá querer fazer o bem. Ele continuará agindo segundo a natureza dele, que é o quê? Perversa. E as obras dele irão condená-lo. Não tem como chamar Deus de injusto ao condenar, porque o homem vai praticar o mal e vai ser julgado por suas obras. Tá? Então, olha, essa ação externa, né, é a ação da graça de Deus que faz com que ele seja regenerado, portanto, ressuscitado, Efésios 2:1. E dessa forma, volte-se a querer o bem movido por Deus, pois é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar, Filipenses 2:13. Ou seja, quando o homem é vivificado, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 2, ele, na condição de regenerado, ele passa a querer fazer o bem, ou seja, o querer dele é restaurado, ele passa a querer Deus, ele passa, outra vez, a querer praticar o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Por quê? Porque ele foi regenerado, ele saiu da condição de perverso e entra agora numa condição
de um processo de santificação na ordem predicamental, porque para Deus, na ordem transcendental, aquele homem já foi glorificado. É o que o apóstolo Paulo diz, ele vos santificou, glorificou, colocando os verbos todos no passado. Tá? Então esse homem regenerado, ele tem o seu querer reabilitado e ele passa então a querer Deus. Ele quer Deus por meio, obviamente, da graça de Deus e da ação do Espírito Santo atuando nele. Tá? Então é bem certo que no volume 1 das Institutas, João Calvino condena o livre-arbítrio, como eu disse. Contudo, a condenação se faz no modelo pelagiano-romanista e contra os libertinos, e não que não há liberdade da vontade nos atos humanos. Se assim não fosse, não faria sentido a afirmação de Calvino de que é herege quem diz que o livre-arbítrio não existe. Na mesma obra, Miller afirmou, ao explicar a coerência de Calvino no que tange a causalidade divina nos atos humanos, que de modo algum Deus leva agentes humanos a agirem de forma contrária à sua natureza ou irem contra suas próprias inclinações. Ou seja, Deus não coage o homem para que o homem pratique o mal. O homem pratica o mal por conta do querer dele praticar o mal. E esse querer dele é livre. Mais uma vez, livre não significa independência de Deus. Tá? Não significa independência de Deus. Tá? Então isso faz coro com a Confissão de Fé de Westminster, quando afirma que a vontade das causas secundárias não é violada e, portanto, agem de acordo com sua própria natureza. Voltemos mais uma vez ao caso de Adão. O texto bíblico afirma que Adão era muito bom, não perfeito, e sim muito bom. Tá? Então Adão não era perfeito. Se fosse perfeito, nada a ele lhe faltava. Tá? Nada a ele lhe faltava. Como lhe faltava, por exemplo, ter conhecimento das coisas, da criação, então ele não era perfeito. Isso é só um exemplo, tá? Ora, Deus o formara à sua imagem e semelhança. Sendo Deus o padrão de tudo o que é bom, belo e verdadeiro, ele também o é quando falamos de liberdade. Deus é o ser mais livre. Ora, Deus não pode mentir, Deus não pode criar outro Deus, Deus não pode voltar atrás em seus decretos, que foi o que eu disse anteriormente. O que eu quero que você perceba é que liberdade não diz respeito a fazer todas as coisas. Fazer essa afirmação seria uma heresia. Explicitando isso, somente uma conclusão é possível sobre a definição de liberdade ou livre-arbítrio, que é a ação do ser, segundo a sua própria natureza, como já foi defendido na Confissão Helvética, como foi defendido na Confissão de Fé de Westminster, como foi defendido por Torrentini, Leblanc e tantos outros. Tá? De igual modo, como imagem e semelhança de Deus, na condição de causa segunda, a vontade do homem é livre para que ele haja segundo a natureza que lhe é própria. Como afirmou Calvino, segundo Miller, não há coação da parte de Deus para que o homem haja diferente de sua natureza. Deus não coage para que o homem faça isso. Adão, portanto, era muito bom e as coisas boas poderiam buscar fazer parte, poderiam buscar fazer, porque ele poderia buscar fazer, visto que ele tinha o querer, e assim era sua natureza, muito boa. Contudo, ao desobedecer a Deus, Adão perdeu o seu querer, e agora ele não quer mais fazer o que é bom, não pelos meios que outrora pudera, e sim pelos meios pecaminosos, tal como ele o fez ao querer conhecimento, ao ser enganado pelo discurso da serpente. Tá? Então perceba que Adão tentou cobrir sua vergonha com as folhas de figueira, de modo a esconder sua nudez, mas em nenhum momento ele quis voltar para Deus e pedir perdão, ou seja, o querer fora perdido. Dessa forma, Adão e todos os seus representantes tornaram-se pessoas perversas. Adão continua a buscar o que é bom, mas os meios pelos quais agora ele o faz são perversos. Tá? E a última parte, eu trago a ideia aqui do livre-arbítrio depois da queda. Tá? Então, veja o que eu digo aqui no artigo. Mesmo após a queda, o homem permanece com a sua vontade livre, como já demonstrado neste artigo em parágrafos anteriores. Cabe ressaltar que o homem livremente ainda busca o que é bom. Contudo, os meios pelos quais ele o faz, como também já dito, são perversos. Vejamos a seguinte ilustração envolvendo um casal de namorados não regenerados, portanto, mortos ainda nos delitos e pecados. Portanto, sem o querer.
tá? Mortos nos delitos e pecados, portanto eles não têm o querer. Este casal não vê problema em ter relações sexuais, a busca pelo prazer, sem um compromisso pactual, que é o casamento. A isso a Bíblia chama de fornicação, 1 Coríntios 7,2. Contudo, não é de modo algum pecado buscar o prazer sexual. Este foi criado por Deus para o deleite do homem com a sua esposa, com a mulher. O problema, portanto, está nos meios pelos quais isso ocorre. Esse casal agiu perversamente na busca por um bem que é o prazer sexual. Agora, este mesmo casal, na condição de regenerado e tendo o querer restabelecido, abandonam a busca pelo prazer sexual pelos meios pecaminosos e só voltam a tal prática após o casamento. A vontade continuou livre nos dois momentos, antes e depois da regeneração. Contudo, os meios passaram a ser diferentes. Então, a busca do bem continuou. Antes da regeneração, a busca era pelos meios perversos, porque estavam mortos nos pecados e delitos. Então, praticavam o mal, queriam praticar o mal na busca do bem. Quando o homem é regenerado, a mulher é regenerada, eles continuam na busca do bem, mas agora querendo fazer o bem pelos meios corretos, tá? Então, a mesma ilustração pode se usar para um homem não regenerado que deseja possuir bens, mas o faz por meios ilícitos. Há a busca pelo que é bom. Afinal, quando o texto sagrado afirma o preceito de não furtar, está pressupondo a existência de propriedade privada, Êxodo 20:15. Porém, a ausência do querer faz com que ele não se preocupe com os meios, pois o importante é o bem. Em ambos os casos, a busca é pelo que é bom. Deus fez o homem para isso. A vontade livre é faculdade da alma do homem, tanto antes da queda como depois da queda. Por esta razão, podemos afirmar que o homem é culpado por suas ações, por não querer Deus. Então, não existe a falsa acusação de que, mesmo que o homem queira Deus, ele não será salvo, porque não foi predestinado. Ou seja, essa acusação que fazem a nós de que o calvinismo defende que mesmo que o homem queira Deus, ele queira se arrepender, ele não será salvo porque ele não foi predestinado para a salvação, ela é falsa, porque nenhum que não foi predestinado vai querer Deus. Por quê? Porque ele não foi ressuscitado, ele não foi regenerado. E ao não ser regenerado, ele vai querer continuar praticando o mal. Tá? Vai querer continuar praticando o mal. Então, esse é um caso hipotético possível. Também é falsa a acusação de que João Calvino nega a existência do livre-arbítrio. Sua negação está associada ao pensamento pelagiano, papista e o pensamento dos libertinos, como já mencionados neste parágrafo. Tá? E aqui eu trouxe alguns textos bíblicos que fala sobre a liberdade, liberdade do homem, livre vontade do homem ou livre-arbítrio. Tá? Então observe o texto da carta, da primeira carta de Pedro. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, sem constrangimento nenhum, mas espontaneamente, como Deus quer, porque assim é que Deus quer, nem por sorte da ganância, mas por boa vontade. Porque esse homem teve o querer agora reestabelecido. Ele foi regenerado, agora ele quer fazer as coisas. Ele não vai fazer nada de forma coagida, né? Ele vai fazer agora porque ele foi restaurado por Deus, ele foi regenerado por Deus. Então perceba que não há coação para que o homem obedeça a Deus. Pelo contrário, há a vontade livre ou o livre-arbítrio, pois agora, regenerado, o homem quer fazer a vontade de Deus. E assim o é, porque Deus quer. Tá? Observe outro texto. Nada, esse texto é o texto de Filemão, na Filemão 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, ou seja, coação, mas de livre vontade, tá? E essa palavra que está aqui no grego é a mesma palavra que Platão discutia lá atrás sobre livre arbítrio, tá? Mas de livre vontade. Então, o homem que teve o seu querer restabelecido, ele vai agir de boa vontade, ele vai agir livremente, como um homem que saiu da condição de perverso e está na condição de regenerado. Mais uma vez, o livre-arbítrio
sendo apresentado em oposição à coação. Não há mistério quanto a isso. Os decretos de Deus não anulam a vontade do homem ou a vontade humana. Pelo contrário, eles a estabelecem. Por esta razão, é falsa também a acusação de que Deus decretou que Adão o desobedecesse. Se assim o fosse, seria não culpar Deus pela queda. Se assim o fosse, não teria como não culpar Deus pela queda. E parece não haver tensões em relação a isso. Tá? Pelo contrário, há a percepção clara de que os decretos não anulam a liberdade. Essa era a defesa dos reformadores, os calvinistas de primeira geração. Tá? E para concluir, a parte final aqui dessa nossa aula, que foi mais a leitura do meu artigo e a explicação dele, tá? Diante disso, parece ficar claro que há sim uma defesa objetiva e veemente nos reformadores de que o livre-arbítrio é uma faculdade da alma e que de maneira alguma ela foi perdida depois da queda. A condenação de existência de livre-arbítrio por parte dos reformadores está diretamente associada, como já dito, aos pelagianos, aos romanistas e aos libertinos. A defesa dessa vontade livre no homem já era observada em Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, até chegar em João Calvino. A defesa é a mesma em todos eles. A vontade do homem é livre. Portanto, a presciência de Deus é função direta de seus decretos. Não há nada que aconteça que esteja fora dos decretos de Deus, sejam eles de ação ou de impedimento. Deus não decretou a queda de Adão, decretou não impedir que impedir de desobedecê-lo. Ao decretar isso, é certo de que o evento vai acontecer. Portanto, o decreto de Deus age no evento. Não há um só texto na Bíblia Sagrada em que Deus decreta que o homem faça o mal, que pratique o mal. Alguns podem usar alguns textos como Êxodo, em que o texto parece afirmar que Deus endureceu o coração de Faraó, quando, na verdade, apenas decretou não impedir que Faraó seguisse o curso de sua vontade, como já explicado. Diante disso, ninguém será condenado porque Deus quis enviar para o inferno, ou criou para isso. Pelo contrário, os condenados irão para o inferno porque não querem Deus. Já os salvos irão para o céu porque querem Deus. Por certo que os salvos, ao serem regenerados por meio de uma ação externa a eles, chamada graça, o querer é reativado e eles passam a desejar o bem pelas vias adequadas. Já o réprobo, desprendido da graça de Deus, mesmo desejando o que é bom, faz-o pelos meios ilícitos. E aqui tudo é por meio da obra de Cristo. Quando falamos da graça de Deus, falamos que é por meio da obra de Cristo. Tá? Então, essa foi a nossa aula, que é para membros do canal, mas eu vou deixar ela aberta para que você possa aí assisti-la e possa querer fazer parte aí desse grupo de membros que ajuda sempre aqui e ajudam sempre no crescimento do canal. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos aí exclusivos para membros aqui do canal, tá? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula ou nosso próximo vídeo aberto aqui no canal, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.